Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar o meu currículo aqui da minha carreira fotográfica. E é o mais completo que é o que importa também, né? Eu fiz várias fotos de evento, casamento no meio desse tempo todo aqui. Mas esses daqui são os principais itens do meu currículo. Como eu já falei, minha carreira começou em 1969, quando eu tinha 8 anos de idade, diluindo químico para o meu pai. E eu fiquei diluindo químico durante minha infância toda aqui, até minha juventude. E a partir de 78, eu tinha 17 anos, que foi a época que eu comecei a entender a fotografia e a usar a câmera fotográfica. Então, de 78 a 1984, eu fui assistente dos fotógrafos e laboratorista também, fotógrafo preto e branco, dos fotógrafos Zenon Silva Filho, que é tenente-coronel, Carlos César Ferreira, que é oftalmologista, e Citilap, que era fotógrafo. O Zenon Silva Filho e o Citilap, que meu pai já faleceram, né? Só o Carlos César que ainda está aqui. De 1984 a 1987, eu fui fotógrafo da agência Mercúrio Propaganda, que é uma agência in-house da antiga rede de lojas Hermes Macedo, que era uma rede grande de lojas no sul do país, e Auto Center HM também, e isso era em Curitiba. De 1987 a 1991, eu moro, estudo e trabalho em Londres, na Inglaterra. Fui para lá aprender inglês, estudei fotografia também, continuei os estudos em fotografia e estudei outras coisas também, fiz sociologia lá. Lá em Londres também, de 1989 a 1991, eu fui laboratorista preto e branco Fine Art Printer na Flash Photographics, que era um laboratório, estúdio grande em Londres, e eu trabalhava no laboratório preto e branco sozinho ali, e eu fazia as fotos preto e branco todas para essa empresa. Dessa época aqui, de 91 a 93, eu saí da fotografia e fui trabalhar numa importadora. De 93 a 96, eu fiz o acompanhamento fotográfico do projeto Dança da Marina Herrero, e começou no Teatro Sérgio Cardoso e terminou no Sesc Pompeia. Esse projeto Dança foi um protótipo de uma universidade de dança, o primeiro protótipo que eu conheci de dança aqui no Brasil, né? E a Marina Herrero foi a autora desse trabalho e eu fiz todo o registro desse trabalho dela. De 1994 até 1997, eu dei aula de fotografia básica para infantil, adultos, no Sesc Pompeia, que é na oficina de criatividade do Sesc Pompeia. E nesse meio tempo desses anos todos aqui, eu fiz vários making-offs de várias exposições da Glaucia Amaral, que é a curadora de exposições do Sesc. E para Glaucia Amaral eu fiz essas exposições. A primeira foi o Labirinto da Moda, uma aventura infantil, que aconteceu de janeiro e fevereiro de 1996. Depois fiz também o making-off do Festival Internacional de Teatro de Animação do Sesc Ipiranga. Isso foi em junho de 1996. Em agosto de 1997, eu fiz o making-off da exposição do Circo Nerino, que foi no Sesc Pompeia, que foi uma atividade de circo durante esse mês todo, né? De março a novembro de 1997, eu fiz o registro completo da reforma e da colocação de acústica no restaurante e choperia do Sesc Pompeia. Esse trabalho durou quase um ano. Depois de setembro a novembro de 1997, fiz o making-off da exposição Flávio Império em Cena, que também fui curadoria da Glaucia Amaral no Sesc Pompeia. Depois, nessa época, em julho a outubro de 1998, eu fiz as fotos dos registros, o making-off aqui da primeira reforma que a antiga fábrica da Santista teve, depois que o Sesc comprou essa fábrica e transformou no Sesc Belenzinho. E essa primeira reforma para abrigar essa primeira exposição que teve, que foi a Fantasia Brasileira, o Balé do Quarto Centenário, no total desse trabalho também durou 6, 7 meses. E nesse trabalho eu fiz as fotos do registro da reforma, da construção da exposição, e da exposição e dos cursos que tiveram lá, né? Então, todos esses making-offs que eu fiz, no final geraram vários álbuns fazendo esse registro todo, desde o começo ao fim. Nas aulas de fotografia também, de 2001 até 2011, eu dei aula de fotografia básica no Senac de Santo Amaro, da Dr. Antônio Bento, e dei curso lá nesse tempo todo durante 2 meses por ano só. Depois disso, de 1998 a 2001,
Eu dei assessoria técnica para a Microservice aqui do Brasil, porque ela representava a Ilfor, os produtos Ilfor aqui no Brasil, e eu dava assessoria técnica para eles, para esses produtos da Ilfor. Eu fazia testes e ampliações e criava essas amostras aqui para distribuírem entre os vendedores. Eu também traduzia esses papéis técnicos que vinham dos produtos e testava para ver se o tempo de revelação, por exemplo, era correto aqui com o Brasil também. Mas fiz principalmente esse tipo de material para distribuição aqui dos produtos Ilfor, para se ter uma visualização, né, um tato com esses produtos da Ilfor. Em 2002, essa representação da Ilfor foi para essa empresa chamada IBR, e na IBR também fiz vários dessas amostras aqui para distribuição entre os vendedores da empresa. No meio disso tudo, eu sempre fiz fotos de casamento, evento, festa de amigos e tudo, né? Então, durante esses anos todos, fiz muitos casamentos e muitas festas e muitas festinhas de amigo também. Fiz 3 capas de CD, uma é para o Zé Ferreira, outra para o Pit Zero e a outra para o maestro Gil Jardim, com o disco Soprador de Vidro, A Procura da Forma, de 1997. Participei de várias exposições também, fiz algumas individual também. E a primeira que eu fiz foi essa segunda mostra coletiva do Fotoclube Independente de Curitiba, que foi na Fundação Cultural de Curitiba, de 29 de junho a 18 de julho de 1982. Então essa foi a minha primeira exposição. A segunda foi depois que eu voltei de Londres, que eu fiz a exposição chamada China. Era um projeto da Fundação Cultural de Curitiba chamado Projeto Olhar do Fotógrafo. E foi no Teatro Paiol, em Curitiba também. E foi de 23 de julho a 23 de agosto de 1991. A outra exposição foi essa chamada Biografia de um Processo, que foi do Projeto Dança, que se chamou A Reflexão e Ação para a Visão Multidisciplinar, e foi no Sesc Pompeia de 7 a 14 de agosto de 1996. A outra exposição foi um trecho da Rota da Seda, que era o projeto Fotoenfoque do Sesc Pompeia, e foi de 10 a 25 de maio de 1997. A outra exposição foi a Cidadela da Liberdade, que foi uma exposição coletiva vinculada à 4ª Bienal de Arquitetura, no Sesc Pompeia, que foi de 19 de novembro a 30 de dezembro de 1999. E a minha última exposição que eu fiz foi uma chamada Cotidianas, e foi para a Microservice Ilfor do Brasil, que foram fotos minhas para exposição no stand da Ilfor Microservice na Foto Image Brasil de 2001. E tem 2 fotos minhas em envelopes de papel Ilfor, que foi distribuído aqui no Brasil e na América Latina. Além disso, eu tenho algumas fotos publicadas já, né? Eu tenho várias fotos publicadas em revistas, em jornais. Eu trabalhei também um pouquinho para a imprensa, né? Porque eu não gostava muito da imprensa, porque eu já conhecia bem. Mas eu trabalhei para uma revista também chamada Reportagem, que era da editora Oficina da Informação. E eu trabalhei lá de 99 a 2002. Eu fazia trabalhos às vezes lá, né? Quando eu tinha a pauta que podiam pagar fotógrafo, eu ia para esse trabalho. Depois dessa época de 2002 até 2012, que foi uma década, e como em 2002 a fotografia preto e branco analógica já estava morrendo, né? Tinha parado a importação já aqui para o Brasil, porque as vendas já estavam bem baixas e já não valia mais a pena. E as grandes empresas, né, a grande empresa que era a Microservice, ela já tinha parado de trazer, porque ela também entrou em crise ali no começo ali de 2000 e pouco, né? E ela já foi parando de importar. E junto dessa quase morte da fotografia preta e branca, entrou junto a fotografia digital, com as câmeras digitais novas, e começou a mudar tudo. E como o meu trabalho todo, da minha vida toda, foi na fotografia preto e branco analógica, e ela acabou morrendo em 2002, e por coincidência em 2000 nasceu meu filho, e eu tive que criar o meu filho, né? Então, como eu já estava sem emprego de fotografia, porque não existia mais o meu emprego, né? Então eu não tinha mais o que eu gostava de fazer, e eu não queria voltar ao mercado de casamento, festas, apesar de ter feito vários para sobreviver, mas eu não queria voltar a esse mercado de festas, estúdios, fotos de arquitetura, porque eu já tinha feito tudo isso e eu já tinha conhecido todo o processo de fazer essas fotografias, e para mim era simplesmente um trabalho
para se ganhar dinheiro, né? E eu não queria fazer isso. E como tinha que criar o filho, porque eu estava sozinho e com o filho também, não tinha parente nenhum aqui em São Paulo, então eu acabei me dedicando, porque já estava sem trabalho mesmo, né? E usei esse tempo todo, essa década toda, estudando a internet principalmente, né? Porque eu sempre tive essa ideia de querer fazer alguma coisa diferente. Eu já não queria, como eu não queria voltar para a fotografia comercial, comecei a entender, tentar entender como funcionava a internet, cuidei do filho o tempo todo, né? Ficava de pai e mãe, fazia todo o esquema, né? Foi nessa época que eu entendi o quanto trabalha uma mãe solteira com um filho, uma mãe solteira responsável e dedicada, né? Ou uma mãe que cuida dos filhos dedicada em casa, enquanto o marido vai trabalhar, né? E que todo mundo acha que isso é uma coisa simples de se fazer. Eu já sabia que não era, mas eu descobri que é uma coisa bastante difícil, bastante trabalhosa. Parece ser uma coisa simples e prazerosa, mas não é não, né? É um trabalho duro de fazer, difícil de fazer. Precisa ter paciência de ser mãe, principalmente, né? Responsável e dedicada. E não mimar o filho também, né? Mas precisa ter bastante paciência e precisa ter força, porque o negócio é trabalhoso. Eu congratulo todas as mães aí que cuidaram dos filhos responsavelmente, dedicadamente e ficaram junto com os filhos e estão criados e bem hoje em dia. Essas mulheres merecem aplausos, né? E os homens também, né? Que tem vários homens que também fizeram isso como eu fiz, né? Então, eu aplaudo essas mães porque eu sei como elas trabalham bastante e ainda tem que cuidar dos filhos, que é um trabalho difícil também, e acaba sendo mais difícil para elas mesmo, né? Mas eu fiz esse mesmo tipo de trabalho que elas durante essa década toda, mas ao invés de sair para trabalhar, eu fiquei em casa estudando a internet, estudando o YouTube, estudando uma forma de inventar alguma coisa nova com a fotografia. Eu sempre tive essa ideia de dar aula através de vídeo e dentro do YouTube, assim, porque a distribuição é muito melhor do que em uma sala de aula, porque se atinge muito pouca gente numa sala de aula e acaba sendo difícil de mudar uma ideia, né, de mudar uma concepção da fotografia que existia, né. Acabou acontecendo da minha mãe falecer em 2012 e eu já tinha feito algumas coisas no YouTube, essas coisas todas, já tinha aprendido a editar vídeo e tudo, e aí acabei, em homenagem à minha mãe, fazendo esse canal de fotografia aqui gratuito para distribuir esse conhecimento que eu tive a vida toda, né? E acabei distribuindo isso tudo, estamos nos 410 vídeos mais ou menos, já andamos bastante, e dessa forma parece que eu consegui dar uma ajeitada na fotografia pelo menos, né? A dar um rumo certo para a fotografia, que era o que a fotografia merecia, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de fotografia que eu ensinei para vocês, que é a fotografia real, técnica e acadêmica, né? E é essa forma que a gente consegue começar a entender a fotografia, começar a fazer imagens boas, mas daqui para frente começa essa parte avançada que é bastante cerebral, filosófica e psicológica da fotografia, que é bastante importante você fazer um esforço também para entender, né? Segue minhas aulas aqui nessa parte, às vezes é umas aulas difíceis de se entender e pode ser até chatas, mas é importante a gente entender todas essas nuances do pensamento, né? Essas nuances da nossa vivência, assim, que a gente pode incluir dentro das fotografias nossas, né? E incluir dentro dessas nossas composições para a gente contar alguma história, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais da minha vida, conhecer o meu currículo também. Dê um like aí se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo.